Tá? Então, na primeira questão, eu peço lá, compute o valor do ponto por função para um projeto com as seguintes características de domínio de informação. Tá? Esses domínios são, eu registrei que no meu sistema eu vou ter um número de entradas de usuário, vou ter 32 entradas de usuário, vou ter 60 saídas, vou ter 24 consultas do usuário, 8 arquivos, tá? E 2 interfaces externas, né, no meu projeto. Bom, eu delimitei lá no final, né, como eu digo aqui, suponhamos que todos os valores de ajuste de complexidade sejam médios e que 14 algoritmos tenham sido contados. Compute o valor do ponto de particularidade sobre as mesmas condições. Ok? Tudo médio então. Então, o número de entradas, quem vai determinar, tá, é a equipe de desenvolvimento. Ou seja, para cada entrada eu vou determinar se ela é uma entrada de tipo simples, médio ou complexo. Quem determina isso? A sua equipe, com base na sua experiência e tudo mais. Eu delimitei para o exercício que todas são médias, tá? Que não é o que normalmente acontece. A gente tem uma diversidade grande aqui na tabela. Então, eu vou pegar um número de entradas, tá? Para esse exercício aí, que são 32, e vou multiplicar por 4. Já que vocês são bons em matemática aí, quanto dá esse valor? 128. 128. Eu tenho 60 saídas, são também de nível médio. O que eu vou fazer? 60 vezes 5. Que dá quanto? 300. Oi? 300. 300. Vamos lá. Eu tenho 24 consultas. Essas 24 consultas eu multiplico por 4, dá quanto? 96. Quanto? 96. 96. Tenho 8 arquivos, tá? Que eu multiplico por 10. 80. E tenho 2 interfaces externas, tá? Está errado. Né? Que são 2 vezes 7. Isso. Bom, com isso eu consegui achar a minha contagem total, ok? Dos meus domínios. O que eu preciso agora? Né? Somar esses valores, aí sim eu vou ter o resultado total, tá? Dessa contagem total. Depois eu tenho aqui 2 constantes na minha fórmula, e eu vou ter que achar então o meu somatório de FI, que são aqueles 14 algoritmos ao qual a gente tem que responder. Dentre as questões, por exemplo, temos uma questão lá importante que é: o sistema requer backup? Né? Então eu vou determinar se é sem influência, ou seja, não necessita de backup, se necessita, mas em nível baixo, muito baixo, se essa necessidade ela é moderada até essencial. No exercício também eu digo que todos esses 14 algoritmos são de nível médio, portanto, valor 3. O que eu tenho que fazer? Para cada uma dessas perguntas, responder e depois dar uma somatória, não é isso? Dar uma somatória para achar esse valor aqui, somatório de FI. No caso, quando eu terminei como todos são 3, eu vou multiplicar 3 por 14, que é a quantidade de algoritmos, que a gente vai ter um valor de 42. Concorda? Então, aqui eu tenho na minha contagem total, qual que é o valor que vocês encontraram aí? 618. Quanto? 618. 618. Ok. Então eu tenho aqui a contagem total deu 618 vezes abre colchetes 0,65 mais 0,1 vezes 42. Tá? E aqui então eu vou resolver essa forma matemática, né? Lembrando das regras matemáticas provenientes aí, e vou achar um valor de 2.997,3, né? Esse valor a gente pode arredondar aí para facilitar nossas próximas contas.
Ótimo. Que valor é esse aqui que eu encontrei? Pontos de função. Beleza, a partir dos pontos de função a gente pode determinar algumas questões, como a produtividade, como a qualidade e como o custo. Tá? Bom, lembrando, agora a produtividade, né, eu digo lá que eu tenho uma exigência de 10 pessoas mês. Então, para mim achar essa produtividade, eu vou jogar o valor 2.997 dividido por esse número de pessoas mês que eu tenho, tá? Para terminar meu projeto em um mês. Vou achar um valor, tá? Neste caso aqui, o ponto de função é 2.997 dividido por 10, que dá 299,7, correto? Bom, vamos ver se a gente concorda matematicamente de algumas questões aqui, né? Para determinar a qualidade, eu vou ter que fazer uma perícia da quantidade de defeitos nesse desenvolvimento. Concorda comigo se a minha quantidade de defeitos for zero, eu vou ter uma qualidade zero? Se eu tenho um valor zero aqui, consequentemente meu resultado final vai ser zero. Então, quanto mais esse valor tender a zero, maior a qualidade. Tá? Então não quer dizer que a qualidade seja zero, e sim, quanto mais tender a zero, maior a qualidade. Então aqui eu consigo determinar que a qualidade será igual aos defeitos que eu coloquei como 51, tá? Na verdade é um valor baixo, dividido por 2.997, que vai dar igual ao quê? 0,017. Tá? Depois a gente pode determinar o custo por ponto de função, onde o custo é igual a 10.000 dividido por 2.997,3. Qual que é o meu custo por ponto de função? 3,34. Ótimo. Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Ok. A questão número 3, então, eu peço lá, considerando que um projeto tenha 2.605 pontos por função e que o projeto desenvolvido tem exatamente 78.493 linhas de código, podemos prever que este projeto tenha sido desenvolvido em que tipo de linguagem? Bom, eu digo que eu tenho uma tabela que especifica para mim a quantidade de pontos de função, a quantidade de linhas de código que eu tenho para cada ponto de função, dependendo da linguagem escolhida. Então, vocês estão com a tabela aí. Eu tenho lá, por exemplo, a linguagem assembly, ou seja, para cada ponto de função que eu tenho uma estimativa de 300 linhas de código. Eu tenho para a linguagem COBOL, eu tenho para cada ponto de função eu vou ter 100 linhas de código. Eu tenho para uma linguagem orientada a objeto, né? Para cada ponto de função eu tenho 30 linhas de código. Para cada ponto de função, então eu tenho uma quantidade de linhas de código. Bom, essa questão aqui, então eu quero descobrir em que linguagem foi desenvolvido determinado sistema, onde eu sei os pontos de função e sei a quantidade de linhas de código. Bom, isso aqui é usar o raciocínio lógico aí, né? Se para cada ponto de função eu tenho determinadas linhas de código, então eu divido, né, as minhas linhas de código por pontos de função, né? Ou seja, divido o log por FP. E se a gente dividir aí 78.493 por 2.605, a gente vai achar um valor que é de 30,13. Ok. Bom, lembrando que isso não é exato. Não é que para cada ponto de função eu vou ter 30 linhas de código lá na programação orientada a objeto. Né? Eu sei que eu tenho uma estimativa. Eu estou tentando, né, aproximar esses dados. Com isso, 30,3. Se a gente verificar na tabela, esse valor se aproxima lá da linguagem de programação orientada a objeto. Então, provavelmente, tal projeto foi desenvolvido numa linguagem de programação orientada a objeto. Ok? Dúvidas aí? Não, né? Bom, a questão número 4, eu
eu levanto a seguinte afirmativa: enquanto não tiver o programa funcionando, eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar sua qualidade. E pergunto, por que tal afirmação é considerada um mito? Quais são os procedimentos para se prever e avaliar a qualidade do software antes mesmo dele estar funcionando? Bom, isso é um mito, essa frase é um mito, porque há métricas e medidas que fazem com que a gente possa delimitar a qualidade do software antes mesmo dele estar em funcionamento. Tá? Lembrando que qualquer outra engenharia, né, engenharia civil, mecânica, a gente tem outras medidas que são mais exatas. Mas a engenharia de software produziu algumas baselines, né, algumas linhas básicas, na qual cada equipe também pode traçar sua própria regra, sua própria medida, que prever a qualidade do software. Ok? Por isso é um mito. Então, nunca poderemos ouvir essa frase, né, que a gente só vai conhecer a qualidade do software quando ele estiver pronto, em funcionamento. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Na minha resposta, eu coloquei que o procedimento é através das revisões, que são como Exato. Quais outros procedimentos? As revisões, as próprias métricas que a gente está utilizando por pontos de função, produtividade, qualidade, essas são algumas regras com o qual a gente pode estabelecer a qualidade do software no final. Ok? Essas são algumas métricas. A revisão, todo o projeto, como foi conduzido o projeto, como foi levantado os requisitos, a documentação em si do projeto. Tá? Tem tudo a ver, porque a análise de risco vai ajudar muito para você determinar os problemas que podem ocorrer. Tá? Bom, segunda aí, a quinta questão, desculpa. A única coisa a ser entregue em um projeto bem sucedido é o programa funcionando. Essa afirmação é um mito. Por quê? Por que essa afirmação? Ela é sim um mito, ok? Porque um programa funcionando, ele não tem qualidade se ele não vir acompanhado principalmente de uma documentação, de um projeto bem orientado, um projeto bem especificado. Ok? Então, independente se no final você tem um projeto pronto, esse projeto pronto só é bem sucedido se ele vir acompanhado de documentação, de toda uma estrutura formal que a engenharia de software dá subsídios. Ok? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Questão 6, então. Considerando os paradigmas da engenharia de software, descreva as vantagens e desvantagens que o modelo espiral apresenta com relação ao ciclo de vida clássico e à prototipação. Vai. Você ia fazer alguma pergunta? Não, eu vou dizer mais devagar. Sim. Bom, vamos lá. Quando a gente trata a engenharia de software, né, com os seus paradigmas, então são modelos a qual a gente vai utilizar para o desenvolvimento, para o projeto em si. Tá? Então, nós apresentamos nessa questão aqui 3 deles, que é o ciclo de vida clássico e a prototipação, né, que vão ser comparadas com o modelo espiral. Bom, então vamos responder essa questão em partes, né? Como diz meu amigo Jack lá, o estripador. Vamos responder, vamos dividir isso em partes e responder. Vamos fazer uma comparação primeiro com o ciclo de vida clássico. O ciclo de vida clássico é um modelo hierárquico. Ele começa lá na análise de sistemas e termina na manutenção do sistema. E ele vai seguindo isso, né, conforme as suas fases pré-determinadas. Então, o que acontece? Geralmente, no ciclo de vida clássico, acontece que esse processo acontece via papel. Tá? O projeto é apresentado para o cliente via o quê? Via documento, via diagramas e tudo mais. Enquanto que na prototipação, você trabalha com a ideia de protótipos mesmo construídos para avaliação do cliente. Né? Então a gente vive um ciclo onde você faz a análise, levantamento dos requisitos, cria um protótipo, constrói o protótipo, cria o projeto do protótipo, constrói o protótipo e leva para a avaliação do cliente. Nessa avaliação, outros requisitos serão levantados, né? Alguns requisitos que não foram bem especificados serão retirados do projeto e a gente volta lá de novo no projeto de um novo protótipo. E assim a gente vive nesse ciclo por um certo tempo.
modelo espiral, ele utiliza essas duas métricas, né? Ela meio que intercala essas duas métricas, que é o ciclo de vida clássico, tá? E a prototipação. Só que isso funciona de um modelo hierárquico, mas que sempre vai voltando em suas fases. Então ele vem trabalhando mesmo como uma espiral, né? Onde a gente tem os quatro fundamentos principais lá, né? Bom, com isso a gente pode avaliar algumas coisas. Primeiro, a vantagem principal com relação ao ciclo de vida clássico é o contato direto com um protótipo, tá? Com um protótipo, o cliente avaliando um software que possivelmente vai ter características o protótipo vai ter características semelhantes ao que ele vai utilizar. Ele vai conseguir, através do protótipo, determinar se aqueles requisitos foram bem levantados, tá? Enquanto que o ciclo de vida clássico não traz esse subsídio, tá? O ciclo de vida clássico, como trabalha por diagramas, a forma de entendimento do cliente pode ser diferente daquilo que foi especificado. Bom, com base nisso, podemos verificar também que o ciclo de vida clássico ele se torna ele é um ciclo de vida mais simples de ser utilizado, que traz uma implementação mais rápida. Você vai para a fase de implementação de forma mais rápida do que no espiral, tá? Quando se trata da prototipação, com relação ao ciclo de vida espiral, a avaliação do cliente ela é mais você pode prever melhor quando vai ser entregue um protótipo, como vai ser essa avaliação. Então você pode seguir o ciclo de vida que é rápido, que é mais rápido do que a prototipação, que é o ciclo de vida clássico. Você usa essa vantagem agora, tá, do ciclo de vida clássico no espiral. Porém você tem uma desvantagem aí importante, que é o seguinte: pode ser que se alastre muito essa fase de prototipação. Isso talvez vai ficar ali por muito tempo e você não vá para um desenvolvimento de forma mais rápida, ok? Pode ser que o cliente fique ali por muito tempo trabalhando na ideia de software, ok? Bom, por favor, Renan. Coloquei que o modelo espiral ele mantém as melhores características dos demais e também ele apresenta a possibilidade de análise de risco. Sim, por conta desse contato com o cliente. Por quê? Se você, como foi dito na sua frase, ela aborda. Por isso eu pedi a comparação com os dois modelos, tá? Porque ela aborda o melhor das duas, mas ainda assim, aí comparada com uma, ela deixa o que tem de vantagem em uma. Se você fizer uma tabela, você consegue ver isso de forma mais clara. Se você montar uma tabela, você vê que o que é vantagem no ciclo de vida clássico passa a ser desvantagem na prototipação. Essa união traz esses resultados, e aí você consegue fazer uma análise de risco mais bem sucedido, porque a prototipação também dá um pouco dessa garantia, tá? Bom, mais uma dúvida? Então, mas resumindo, qual seria as vantagens e desvantagens? Vantagens com referente ao ciclo de vida clássico. Referência ao ciclo de vida clássico é o próprio protótipo, tá? A análise de risco, que não é bem verificada no ciclo de vida clássico, ela é bem verificada no espiral, tá? Desvantagem, esse processo de verificação e esse modelo que trabalha como um caracol mesmo, que vai circulando ali e voltando às suas fases, ela pode atrasar o desenvolvimento do projeto. Uma grande desvantagem. E também exige experiência nessa análise de risco, né? A pessoa pode analisar o risco de uma forma diferente. Sim, mas isso acaba sendo uma característica de todas as fases, tá? Bom, aí continuando, Rodrigo, na prototipação, com a prototipação, essa fase de protótipo até a entrega do protótipo para a avaliação do cliente, ela é um pouco mais demorada. Ela não acontece tão rápida quanto no ciclo de vida clássico.
ali trabalhando somente com protótipo e avaliação de cliente, sem que você vá direto para o desenvolvimento, de forma mais rápida, tá? Bom, a sétima questão aí. Quais são as principais limitações das técnicas de quarta geração? As técnicas de quarta geração, quanto à customização do software, ou seja, quando eu tenho um software mais complexo de ser implementado, que demanda de uma customização melhor, não é ideal que você utilize esse tipo de técnica de quarta geração, ok? Por conta da sua agilidade, por conta que a análise de risco ela não é tão bem apurada quanto nos outros modelos, ok? Alguma dúvida aí? Dá uma resposta dessa série, Essa aí eu não entendi muito bem essa série. Bom, as técnicas de quarta geração, em resumo, elas tendem a trazer o desenvolvimento e a implementação do software de forma mais rápida. Esse é o objetivo, ou seja, isso vem de acordo com o que? Historicamente, hoje, produzimos softwares para serem produtos de venda, né? Enquanto antes tinha a maioria dos softwares customizados, né? Software específico para um determinado hardware, software específico para um mainframe. Então, geralmente eram softwares muito customizados. Como o software se transformando num produto, esse desenvolvimento tem que se tornar mais rápido, não é? Com isso, as técnicas de quarta geração, elas tendem a trazer um desenvolvimento mais rápido. Mas, quando ela não é, que eu pergunto aqui, quais são as suas limitações? Por exemplo, quando a gente vai desenvolver um software que é customizado, mais customizado, com uma complexidade maior, né? Ela não é viável, por conta da análise de risco. Quando é um software mais comum, os riscos geralmente já ficam mais evidentes, por conta da experiência, por conta da análise de outros softwares, você consegue determinar riscos de forma mais fácil. Nas técnicas de quarta geração, por ela ser mais dinâmica, isso é um problema, tá? É uma limitação dela. E ela depende, além disso, ela depende de linguagem de quarta geração. O processo de desenvolvimento de software contém 3 fases que são genéricas, tá? Independentemente do paradigma de engenharia de software escolhido, né? Então a gente tem essas 3 fases genéricas, que é a definição, o desenvolvimento e a manutenção. Dentre elas a gente vai trabalhar também com 3 paradigmas aí. O que é análise de sistemas? Ou seja, quando eu vou desenvolver um software, eu preciso analisar o sistema. O que é sistema? Sistema é um composto, um conglomerado que une pessoas, usuário, né, hardware, banco de dados, software. Isso é o sistema. Como engenheiro de software, eu preciso analisar o sistema. Quem é meu usuário, como vai ser meu hardware e tudo mais. Eu preciso depois, na definição, fazer um planejamento do software, ou seja, ter a ideia do software, né, dar um objetivo do software. E em terceiro, eu tenho a análise de requisitos. O que meu software tem que atender? Quais são os requisitos funcionais do meu software? Quais são os requisitos não funcionais do meu software? Ok? Depois a gente parte para o desenvolvimento, que é o projeto do software, né? Sua composição, como será. A codificação do software, né? A programação em si. E a realização de testes. Os testes são para descobrir o quê? Defeitos, erros, falhas. Passado isso, a gente parte para a manutenção, que são as mudanças, que é a correção, né? Alguns erros não são apurados nessa fase de teste, né? E conforme a gente vai vendo a usabilidade do software, a gente passa então a descobrir outras falhas que devem ser corrigidas. A adaptação dele de acordo com novos requisitos, né, que geralmente aparecem depois do software estar em uso, e o melhoramento funcional do software em si, com relação ao seu desempenho, processamento, né, e segurança e tudo mais. E o melhoramento funcional mesmo no sentido dos requisitos funcionais. Alguma dúvida, pessoal? Essa última aqui muito grande. Não, mas pessoal, só para ficar claro que essa última foi muito grande. Isso aqui, para ficar claro, isso aqui não é questão
Isso aqui eu só coloquei por quê? Pra gente, para que eu possa, eu consiga dar essa aula. A 6 também está muito grande. Boa tarde. Então